Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de História do terceiro ano e vamos continuar o tema aqui, a Segunda Guerra Mundial, tá? Continuando exatamente da onde a gente parou, né? A gente parou na página 127, vamos para a página 128, onde a gente vai ver aqui a ofensiva do Eixo, tá? Lembrando que o Eixo se trata do bloco formado por Alemanha, Japão e Itália. Vamos ver aqui, ó. Acompanhem comigo. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados pela ofensiva das forças do eixo na Europa e no Pacífico. De setembro de 1939 a abril de 1940, a guerra limitou-se a combates navais, em que os alemães procuravam desestabilizar o comércio marítimo britânico utilizando submarinos. Quando as condições climáticas permitiram, em abril de 1940, os alemães invadiram e ocuparam rapidamente a Dinamarca e a Noruega. Em maio, deram início à ofensiva contra a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, apesar da neutralidade desses países. Então, ó, ele explica aqui que no início a Alemanha estava mais preocupada com a Inglaterra. E a Inglaterra sempre foi conhecida por ter uma frota naval muito potente, tá? Então, eles se preocuparam em utilizar os submarinos para tentar afundar, né, essa companhia naval, né, britânica, porque eram os principais inimigos deles. Só depois, né, a partir de 1940, é que eles vão começar a invadir os países vizinhos, mesmo aqueles que declaravam neutralidade, como aqui é bem destacado, né? Bélgica, Luxemburgo, e esses países decretaram a neutralidade. Continuando aqui, ó. Enquanto isso, as forças francesas e inglesas aguardavam a chegada das tropas alemãs. Os franceses estavam confiantes na capacidade de defesa da linha Maginot, que era uma série de fortificações construídas na fronteira com a Alemanha e a Itália, ligadas entre si por corredores subterrâneos. Como havia sido idealizada para uma guerra de trincheiras, essa linha de defesa não pôde conter o avanço dos veículos blindados alemães, que a contornaram passando por uma região de florestas não fortificada e invadiram o território francês. Então vamos lá, lembrando, os principais inimigos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial era França e Inglaterra. Se eles conseguissem dominar França e Inglaterra, praticamente haviam vencido a guerra, tá? Então eles vão atacar os países vizinhos, mas sempre voltando seus esforços principalmente para chegar na França e na Inglaterra. A França havia desenvolvido uma linha de defesa chamada linha Maginot. A gente tem que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, como é que se desenvolveram as batalhas? Elas já foram diferentes de todas as guerras que houveram antes, porque elas implementaram as chamadas guerras de trincheira, né? Se você lembrar, a trincheira é quando os soldados faziam um buraco, né? Faziam uma linha com um buraco e ficavam dentro desse buraco apenas tentando atingir os adversários, tá? Isso são as trincheiras. Ali eles ficavam escondidos da bala e só saía de vez em quando, né? Para tentar atingir o inimigo. Né? As guerras dos séculos passados, né, elas eram de uma forma bem diferente. Ela havia todo um contrato da guerra, havia uma forma de agir. As chamadas guerras de Flandres era um exército de frente para o outro e um atirava, o outro atirava e era aquele Deus nos acuda. Aqui não, na Primeira Guerra Mundial começou-se as guerras de trincheiras. E aí o que os franceses pensaram? Vamos criar uma linha de defesa da França toda feita de trincheiras, ou seja, túneis subterrâneos, aonde a gente pode entrar e se esconder e atirar de vez em quando, né, quando vierem as tropas inimigas. O problema é que na Segunda Guerra Mundial, como o autor aqui destaca, já haviam sido desenvolvidos os veículos blindados, os tanques, né? Então, os alemães eles chegavam e contornaram essa linha, Maginot, né, essa linha de defesa que eram as trincheiras que eles haviam feito e foram pela floresta, porque o veículo blindado ele passava por dentro da floresta. E aí conseguiram chegar na França, tá? Vamos continuar aqui.
Derrotada, a França assinou um armistício em junho de 1940, e com isso o norte e o centro do país, incluindo a capital Paris, foram dominados pelos alemães. No sul e sudoeste foi formado um governo francês colaboracionista com os alemães, com capital em Vichy, sendo presidido pelo marechal francês Philippe Pétain. Tendo a Europa Ocidental sob controle, Hitler voltou suas forças contra a Inglaterra, antes de tentar uma invasão. Em 1940, os alemães procuraram enfraquecer as defesas inglesas por meio de pesados bombardeios aéreos. Mesmo com a destruição provocada pelos bombardeios alemães, a Inglaterra resistiu, frustrando os planos de Hitler. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, galera, para a gente ver aqui como foi, né, esse avanço da Alemanha sobre a Europa aqui no começo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê aqui, ó, a Alemanha, essa parte roxa, e a gente vê aqui as ondas de ataques que eles fizeram, certo? Então eles vão fazer ataques em praticamente todas as direções, só que o objetivo principal deles, como eu falei, era chegar aqui à França e à Inglaterra, certo? A França eles vão conseguir chegar em 1940, um ano após o início da guerra, só que na Inglaterra, como a gente acabou de ler, a Inglaterra vai resistir, porque primeiro eles vão tentar bombardear, né, a Inglaterra, e eles vão resistir a esse ataque, inclusive na hora que estiver tendo um bombardeio aqui na Inglaterra, os líderes da Inglaterra vão mandar também um bombardeio para atacar Berlim. Então isso fazia com que os alemães acabassem recuando. Mas eles avançaram em várias outras direções. A Polônia, que foi o primeiro local que eles invadiram, então vieram para essa região aqui, ó, tomaram essa parte da Europa, Iugoslávia, foram descendo, certo? E chegaram até aqui na França, aonde eles já achavam que tinham grande parte da Europa dominada, tá? Aqui a gente tem uma imagem, galera, que é, ó, durante o ataque alemão à Inglaterra, a cidade de Londres foi severamente bombardeada, causando grande destruição. Nessa fotografia tirada em 1940, vemos pessoas no interior de uma biblioteca bombardeada pelas forças alemãs. Continuando. A Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg, do alemão Guerra Relâmpago, foi a tática responsável pela grande rapidez e eficácia dos combates das forças armadas da Alemanha nos primeiros anos da guerra. Essa tática visava o avanço rápido e eficiente de tropas do exército, reduzindo o máximo de chances de defesa do inimigo. Após atingir o objetivo, as forças eram rapidamente deslocadas para outra frente de batalha. Então a gente tem aqui imagens, tá, galera? Dos bombardeios aéreos. A gente tem aqui, ó, a número 1. Primeiro, como era que funcionava esses ataques relâmpagos, né? Essa guerra relâmpago da Alemanha. Primeiro, os aviões bombardeiros, né, despejavam explosivos para destruir pontos essenciais de defesa, como meios de comunicação e ferrovias. Aí ao lado, né, os Stukas sobrevoando o céu de Berlim, Alemanha, em 1940. Então, eles vinham, bombardeavam primeiro as redes de comunicação e de transporte para tentar evitar com que houvesse uma reação do inimigo. No 2, a segunda imagem. Em seguida, antes que o inimigo pudesse se recompor, começava a ofensiva das divisões de tanques, sufocando qualquer tipo de resistência. Aí ao lado aqui a gente tem os tanques alemães na Polônia em 1939. Então, primeiro o ataque e bombardeio de avião, depois os de tanque para tentar evitar qualquer reação. Terceiro, próxima imagem. Protegida pelos tanques, a infantaria motorizada avançava dominando o território, fator que dificultava o avanço das tropas de defesa. Ao lado, infantaria motorizada alemã na Bélgica em 1940. Então, primeiro bombardeio de aviões, depois os tanques e logo atrás dos tanques vinha a infantaria, ou seja, são os soldados mesmo que vão vir de carro, de moto e vão tomar conta logo de todo o território, certo?
E aí a gente chega na resistência soviética. A gente tem que lembrar que a gente leu na aula passada que antes de começar a guerra, né, e aí foi um indício que ajudou a Inglaterra e a França a verem o que estava acontecendo de fato, o Hitler ele propõe um acordo de não agressão com a União Soviética, ou seja, eu não te agrido, deixo você aí no seu canto, enquanto eu faço a guerra aqui para tomar boa parte do território europeu. Só que aqui a gente vai ver que o Hitler ele quebrou com esse pacto. E aí a gente vai ver como a União Soviética, né, os comunistas, né, os socialistas, vão resistir a esse ataque alemão. Vamos lá. Tendo que adiar os planos de invadir a Inglaterra em 3 meses, os alemães perderam 1.700 aviões contra 900 dos ingleses. Hitler direcionou suas forças contra a URSS, ou seja, a União Soviética. Desconsiderando o pacto de não agressão estabelecido com os soviéticos, Hitler iniciou a invasão em junho de 1941. Com a intensidade e violência dessa invasão, conhecida como Operação Barbarossa, milhões de soviéticos civis e militares foram massacrados. O avanço dos alemães foi rápido e em novembro eles já estavam próximos a Moscou. A população da capital russa, no entanto, conseguiu resistir e, além disso, foi beneficiada pelas chuvas que transformaram as imediações de Moscou em pântanos, impossibilitando o avanço dos blindados alemães. Então a gente tem aqui uma foto, galera. Ó, apesar da resistência de milhares de soviéticos milhares de soviéticos foram capturados durante os ataques nazistas na URSS. Essa é uma fotografia de 22 de julho de 1941 em Minsk, na Bielorrússia, que ficava na União Soviética. Aqui, galera, é interessante porque o Hitler primeiro ele quebra esse pacto, né, com a União Soviética, ataca os soviéticos. Ele já se sentia tão autoconfiante, que tinha um poder tão grande que poderia atacar a União Soviética e que, teoricamente, a União Soviética não estaria esperando esse ataque por causa do acordo, certo? Então, ele começa essa operação, né, Barbarossa, né, significa barba vermelha. Então, ele começa essa operação para invadir a União Soviética. Só que, assim como Napoleão Bonaparte, né, tinha ocorrido com ele no século XIX, aqui vai ocorrer também a questão do terreno influenciando nesse ataque militar alemão. Porque aqui ele explica bem aqui que vai começar a época de chuvas e aquela parte no entorno de Moscou ela vai se tornar pantanosa. O que é um pântano? É a área parecida com um mangue, muita lama. Lama demais. Então, quando eles tentavam passar com os carros blindados atolavam. Então, isso dificultou demais o ataque alemão. Continuando. Os soviéticos também fizeram muitas táticas para resistir ao ataque alemão. Uma delas foi chamada de tática da terra arrasada. Vamos ver aqui o que era. Além da ideologia anticomunista, a invasão da URSS, da União Soviética, foi motivada por razões econômicas. Os nazistas tinham grande interesse nas áreas industriais da Ucrânia e também nos campos petrolíferos da região do Cáucaso. Hoje em dia, galera, a gente tem que lembrar que a Rússia ela perdeu muito do poder do que era a antiga União Soviética até os anos de 1980, tá? Mas hoje em dia, o que ainda dá muito lucro e muito dinheiro para aquele país são os poços de petróleo, tá? Só que hoje, como eles não pertencem mais ao Estado, eles pertencem a particulares, esses caras é que têm grana naquele país. Então, ele ainda é um país que tem muito dinheiro, mas não figura assim entre os grandes líderes mundiais ultimamente, tá? Continuando. No entanto, enquanto os soviéticos se retiravam para além dos montes Urais, levaram consigo os equipamentos industriais para reinstalá-los, destruindo tudo que não pudesse ser carregado e que poderia ser útil aos invasores. Essa estratégia ficou conhecida como tática da terra arrasada, que contou com o apoio maciço da população civil, a qual passou a aplicá-la em outros territórios que fossem invadidos pelos nazistas. Então, basicamente, o que era o território da terra arrasada? Os soviéticos eles sabiam
que os alemães queriam pegar os recursos que haviam naquela região. Então, por exemplo, nesse caso aí ele fala das máquinas. Mas tinha outros locais, por exemplo, que tinha grandes plantações. Então, aquelas plantações iam ser úteis para tirar alimento para aqueles soldados. Então, quando os soviéticos viam que não tinha como resistir mais àquele ataque alemão, eles recuavam, mas antes deles recuar, ou eles levavam consigo, por exemplo, no caso das máquinas, eles desmontavam, levavam, ou no caso das plantações, eles queimavam, para que quando os alemães chegassem, eles não conseguissem mais poder utilizar as coisas ali para poder dar uma vantagem para eles, tá? Continuando. A gente tem aqui uma imagem, tá? Antes de se retirar, a população de Minsk, na Bielorrússia, na União Soviética, incendiou vários edifícios da cidade para não deixar recursos disponíveis para os nazistas em 1941. Continuando, aí a gente vai aqui para a ofensiva japonesa e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Galera, aqui é um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, porque tudo dava a crer, até então, até 1941, de que a Alemanha estava em franca vantagem para conseguir vencer o conflito. Porque o conflito dela, lembrando, era contra França e Inglaterra. França já estava dominada e a Inglaterra estava resistindo, né, com as suas últimas forças. Só que o que vai mudar mesmo, de fato, a balança de poderes da Segunda Guerra Mundial vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra, e eles vão entrar por causa dos japoneses, que eram aliados dos alemães. Vamos ver o que foi que aconteceu. Acompanhe aqui comigo. Ó. Os planos expansionistas japoneses na Ásia contrariavam os interesses estadunidenses. Quando os japoneses invadiram a Indochina francesa em setembro de 1940, os Estados Unidos, como resposta, impuseram um embargo comercial ao Japão, privando de aço e petróleo. A frota da Marinha estadunidense era um empecilho ao expansionismo japonês no Oceano Pacífico. Então, eles elaboraram um plano de lançar um ataque fulminante que arrasaria a frota estadunidense, abrindo caminho para o Japão ocupar importantes regiões produtoras de petróleo, estanho e borracha. Então, os japoneses viram que os Estados Unidos eram uma ameaça ali na Ásia, porque a gente tem que lembrar que o Japão hoje em dia, eles são um país extremamente pacífico, né? Eles têm uma economia muito boa, eles produzem e distribuem para o mundo tecnologia, mas no começo do século XX eles ainda eram um império e tinham ainda, de séculos atrás, uma conduta imperialista, ou seja, de dominar os seus vizinhos e aumentar cada vez mais o seu território. A China, por exemplo, até hoje ainda tem sérias restrições contra o Japão, porque durante séculos sofreu com as invasões japonesas, quando eles tentavam dominar aqueles territórios. Então, quando o Japão viu que os Estados Unidos tinham interesse ali naquela região, eles decidiram atacar os americanos. Continuando aqui. Assim, em dezembro de 1941, os japoneses desferiram um grande ataque surpresa à base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. As consequências desse ataque influenciaram os rumos do conflito para os estadunidenses, que perderam mais de 2.000 homens, além de grande parte de sua frota que estava estabelecida no Pacífico. O ataque ajudou o presidente Roosevelt a convencer o Congresso estadunidense a se unir e a unir a opinião pública em favor da declaração de guerra às potências do eixo, no mesmo dia do ataque a Pearl Harbor. Então, galera, os Estados Unidos, né, eles haviam ficado de fora do conflito. Eles haviam ficado de fora do conflito. Eles deixaram, não, essa guerra é lá na Europa. Deixa que esses caras briguem lá e decidam o que eles vão fazer. E a gente se mantém fora aqui na América, a nossa área de influência é a América. Só que eles acabaram sendo arrastados para dentro do conflito porque foram atacados pelo Japão. O Japão fazia parte do bloco que tinha Alemanha e Itália. Então, quando se vai declarar guerra, você declara guerra a todos os componentes do bloco, certo? Continuando aqui, ó.
O grande poderio industrial e militar estadunidense foi posto então à disposição dos aliados, mudando a relação de forças do conflito. Enquanto isso, o comando militar japonês, acreditando que as forças navais estadunidenses estavam derrotadas, lançou uma grande ofensiva, capturando Hong Kong, as ilhas Filipinas, Singapura, Indonésia, Birmânia, Nova Guiné, entre outras ilhas. Aqui, galera, a gente vê os pilotos que foram chamados de kamikaze. Vamos ler aqui, ó, qual é a descrição deles. Os kamikazes, do japonês Vento Divino, eram pilotos de caça que ficaram conhecidos pelas táticas suicidas de combate. Quando havia poucas chances de sobrevivência, muitos deles se empenhavam em chocar suas aeronaves contra o alvo inimigo, de forma a causar o maior dano possível. A fotografia é de 1945 do Japão, tá? Então era assim. Não quer dizer que esses pilotos aqui, eles chegavam e enfiavam o avião direto no navio para derrubar o navio. Primeiro eles tentavam atacar, mas quando eles viam que não tinham mais chance de sobreviver, foram atingidos ou alguma coisa do tipo, aí eles acabavam se suicidando e jogando o avião, por exemplo, nos navios lá em Pearl Harbor, para afundar os navios, porque com isso eles acabavam morrendo com honra, porque estavam lutando pelo imperador, certo? Então aqui a gente tem, ó, uma imagem também, ó, navios dos Estados Unidos destruídos após o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Então esse ataque, galera, dos japoneses contra os Estados Unidos foi o que mudou a balança da guerra. Até então, tudo dizia que a Alemanha iria vencer a Segunda Guerra Mundial. Depois da entrada dos Estados Unidos, aí a balança começou a pesar para o lado do grupo chamado de aliados, né, que é o grupo da Inglaterra, França, e aí depois vai ter Estados Unidos e União Soviética, e isso vai mudar as forças, tá? Vamos continuar aqui, ó. O mundo entre os anos de 1942 e 1944. Até o ano de 1941, as forças do eixo estavam em franca vantagem, mantinham seus territórios sob controle e avançavam em diversas frentes de batalha. Porém, a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados e as importantes vitórias do exército soviético mudaram os rumos do conflito. Nesse período, em todo o mundo, ocorreram vários fatos importantes que ajudaram a definir o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aqui, ó. Aí aqui a gente tem uma linha do tempo de eventos importantes que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem aqui, ó, Midway, Havaí, junho de 1942. Início da Batalha de Midway, ofensiva naval japonesa visando a tomada do Havaí, que durou cerca de 8 meses. Após um pesado contra-ataque, os Estados Unidos vencem a batalha. Então, os japoneses tentam tomar aquela região da Ásia ali, do Havaí, dos Estados Unidos, e sofrem um contra-ataque americano e são derrotados. Stalingrado, 1943, União Soviética, né? Na verdade, novembro de 1942. O exército nazista tenta invadir a cidade de Stalingrado. Acometidos pelo frio, pela falta de alimentos e pela forte resistência soviética, os soldados alemães são massacrados e rendem-se após meses de luta. Outra vez, o fator climático vai afetar as tentativas de invasão dos alemães contra a União Soviética. No caso aqui, ao invés de serem as chuvas, quando eles tentaram invadir ali Moscou e tornou aquela área toda pantanosa e os blindados não conseguiam passar, aqui vai ser o frio. Os soldados não vão resistir ao forte frio dessa região aqui da União Soviética e frio que os soldados soviéticos já estavam acostumados. Então, muitos deles vão se render e vão perder essa batalha aqui. Detroit, 1943, Estados Unidos. A empresa automobilística General Motors dedica 100% da sua produção ao esforço de guerra, produzindo veículos, aviões e autopeças para o uso militar. Nessa época, os Estados Unidos já eram um dos países mais industrializados do mundo. Só para lembrar, General Motors, galera, é a empresa que hoje a gente chama de Chevrolet.
tá? Então, eles pararam toda a produção de carros deles para a população para produzir artigos para automobilístico para a guerra, para ajudar o exército americano. Então, isso aqui também ajudou demais os Estados Unidos. Mumbai, Índia, agosto de 1942. Mahatma Gandhi inicia sua campanha de desobediência civil contra a dominação britânica na Índia. Essa fotografia, tirada em Mumbai, na Índia, em 1942, retrata Gandhi à direita, conversando com Jawaharlal Nehru, um dos principais líderes da resistência indiana. Então, Gandhi também é aqui que ele vai começar a insurgir na população a luta para se tornar independente na Inglaterra, porque a Índia, país da Ásia, que era dominado pela Inglaterra. No Egito, África, em 1942, começam as batalhas no norte da África, onde tanques britânicos derrotam o Afrika Korps, o mais poderoso destacamento militar alemão. Essa fotografia retrata um ataque da artilharia britânica em El Alamein, Egito, em 1942. Então, a guerra, galera, ela era chamada de Guerra Mundial, mas ela estava basicamente centrada ali naquela região da Europa, pelas forças alemãs, na Ásia, pelas forças japonesas e americanas disputando aquela região, e na África você vai ter aqui uma parte do exército alemão, mas quem tinha mais interesse aqui nessa região eram os italianos, tá? Continuando. Sicília, Itália, setembro de 1943. Mussolini é deposto e mantido como prisioneiro. A Itália passa a ser governada pelo general Pietro Badoglio, que assina o termo de rendição. Resgatado por tropas de Hitler, Mussolini organiza uma república fascista no norte da Itália. Então ele vai ser preso, né, aqui na Itália, mas depois ele vai ser resgatado pelas tropas do Hitler. Teherã, Irã, dezembro de 1943. Os três grandes, Stalin, Roosevelt e Churchill, da esquerda para a direita, reúnem-se para planejar uma grande desembarque de tropas no litoral francês, conhecido como Operação Overlord. Aqui, galera, são os líderes das principais potências que resistiam à Alemanha nazista ainda em 1943. A gente vai ter aqui o Stalin, que era o líder da União Soviética, o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos em 1943, e o Churchill, né, Winston Churchill, que era o líder da Inglaterra, líder dessa resistência, o general, líder da resistência inglesa. Então, eles vão se reunir para orquestrar o ataque final contra os alemães, que seria através das tropas das praias francesas. Nápoles, Itália, julho de 1944. Tropas brasileiras desembarcam na Itália para lutar ao lado dos aliados. Então, o Brasil, que tinha no governo Vargas grande inspiração na forma de agir dos governos alemães, quando chegou em 1942, que os Estados Unidos entraram na guerra, eles tiveram que se decidir se eles iam se manter neutros nesse conflito ou se iriam apoiar os Estados Unidos, que eram um parceiro econômico histórico do Brasil. Então, eles decidem apoiar os Estados Unidos e, em 1944, o Brasil manda tropas para enfrentar as tropas do eixo lá na Itália. Kursk, União Soviética, julho de 1943. Os soviéticos derrotam os nazistas na Batalha de Kursk, que durou cerca de 3 meses e é considerada a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial. Essa fotografia retrata tanques soviéticos durante esse combate. Então, mais uma batalha que foi vencida pelos soviéticos contra os alemães. Paris, França, agosto de 1944. As tropas aliadas, com o auxílio decisivo da resistência francesa, liderada por Charles de Gaulle, que era um general francês, livram a cidade de Paris da dominação nazista. Essa fotografia mostra a participação feminina na resistência francesa contra o avanço alemão em 1944. E aí aqui a gente vai ver o avanço final dos aliados para derrotar os nazistas.
Vamos ver aqui comigo, ó, o avanço dos aliados. A invasão alemã ao território soviético foi contida nos arredores de Moscou, mas a batalha decisiva para a mudança dos rumos da guerra na frente leste aconteceu em Stalingrado. Nessa batalha, ocorrida entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, a vitória soviética acabou com o mito da invencibilidade do exército alemão, e com isso o exército vermelho soviético começou a avançar com destino a Berlim. Então, primeiro, os alemães tentaram invadir a União Soviética, tentaram invadir Moscou, não conseguiram, depois tentaram invadir Stalingrado, não conseguiram. E depois que eles foram derrotados em 1943 em Stalingrado, o Exército Vermelho, que era o exército da União Soviética, ele decide marchar até Berlim. Então eles viram, não, eles não são invencíveis. Então, já que eles nos atacaram, vamos reunir agora o que sobrou das nossas tropas e vamos marchar para a Alemanha. Porque eles viram que o estrago que eles causaram no exército alemão foi muito grande. Continuando, ó. A vitória dos aliados contra as forças alemãs no norte da África em 1942 facilitou a invasão no sul do sul da Itália, criando uma nova frente de batalha. As tropas alemãs e italianas não conseguiram conter o avanço dos aliados, composto por forças anglo-americanas, ou seja, forças inglesas e americanas, fazendo com que o próprio Conselho Fascista Italiano depusesse Mussolini para negociar a rendição italiana. Com o apoio de Hitler, no entanto, Mussolini organizou uma república fascista no norte do país, mantendo a resistência até o início de 1945, quando foi capturado e executado por forças antifascistas italianas. Então, o maior aliado do Hitler era o Mussolini da Itália. Só que quando os italianos viram que a guerra estava perdida para o lado deles, eles depuseram o Mussolini, que acabou sendo preso, mas depois fugiu, certo? E aí o foco de resistência na Itália ficou restrito a um pequeno local aonde o Mussolini conseguiu manter uma organização fascista, mas no resto os italianos se renderam, certo? Só que depois, em 1945, ele vai ser de novo capturado e aí ele vai ser executado pelas forças antifascistas da própria Itália. E aí a gente chega no chamado dia D, tá? Onde a gente tem essa imagem aqui, ó, que é muito marcante do que foi esse dia D, que são os navios e depois essas embarcações aqui no qual os soldados chegavam à praia. Vamos ver aqui o que foi o dia D. Na madrugada do dia 6 de junho de 1944, conhecido como dia D, teve início o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no norte da França. Participaram dessa operação mais de 150 mil soldados estadunidenses, ingleses e canadenses, apoiados por mais de 6 mil navios e 5 mil aviões. Sob pesado fogo alemão, o desembarque foi difícil, causando milhares de mortes. Como os alemães não estavam preparados para enfrentar um ataque, os aliados foram bem-sucedidos na invasão. Esse episódio marcou o início da grande ofensiva aliada e em agosto, Paris foi libertada do domínio alemão. Então aqui é chamado do dia D, porque nesse dia aqui, 6 de junho de 1944, é o dia decisivo para o fim da guerra, quando essas tropas de 150 mil homens formados por essa aliança, né, entre ingleses, canadenses, americanos, eles chegam na praia da Normandia, eles vão livrar a França do domínio alemão e dali eles vão rumar para Berlim. E aí a gente tem que lembrar que enquanto essas tropas aqui dos Estados Unidos ingleses estão chegando nessas praias e aí eles vão para Berlim a partir dali da França, lá da União Soviética também tinha uma outra onda de ataque indo para Berlim. Então ia ser várias frentes de ataque contra o Hitler e ele ia ficar acuado. Para quem quiser ver mais detalhado, assim, ilustrando melhor o que foi esse dia D, tem um filme, né, chamado O Resgate do Soldado Ryan, que o filme começa justamente nessas embarcações, os soldados chegando na praia da Normandia e sendo recebidos, né, pela artilharia alemã.
Então é um filme também muito bom para vocês verem o que foi aqui esse dia D. Continuando, a invasão de Berlim. Após o avanço significativo das forças soviéticas, chegaram à fronteira alemã em janeiro de 1900. Após um avanço significativo, as forças soviéticas chegaram à fronteira alemã em janeiro de 1945. Stalin organizou então uma nova ofensiva, fechando o cerco à capital Berlim, que foi duramente bombardeada e invadida por mais de 2 milhões de soviéticos. Os invasores, no entanto, encontraram forte resistência entre os 100 mil soldados alemães que defendiam a capital, além dos civis que obedeceram às ordens de Hitler de resistir até o fim. Mas as forças soviéticas eram superiores em número e Berlim se rendeu em maio de 1945. Logo depois, as forças aliadas também chegaram à capital. Hitler já havia se suicidado em 30 de abril. Era o fim do Terceiro Reich. Então, essa ofensiva contra os alemães, né, ela vai terminar em janeiro de 1945 com o ataque soviético e os alemães eles vão tentar resistir ainda, vai ter um grupo que vai resistir ali na capital, mas não vão aguentar por muito tempo o ataque das forças aliadas. O que foi declarado é que o Hitler se suicidou em 30 de abril, certo? Algo que ainda hoje gera controvérsia. Tem os teóricos da conspiração que dizem que ele não teria morrido, que ele teria fugido e tal, mas a versão oficial, que é destacada em todos os livros de história, é que ele teria se suicidado em 30 de abril. E isso foi o fim do Terceiro Reich, né? Esse terceiro reino alemão, esse império alemão. Aí aqui a gente tem uma fotografia que mostra os aviões e tanques soviéticos bombardeando Berlim em abril de 1945. Só que, para o fim da Segunda Guerra Mundial, o ato final não foi a rendição da Alemanha, e sim a rendição dos japoneses. E esse, até hoje, ele é considerado como um dos momentos mais trágicos da Segunda Guerra Mundial. Além de toda a perseguição contra os judeus que foram colocados em campos de concentração, forçados a trabalhar e depois assassinados, no Japão, que ocorreu também um motivo de grande comoção, que foi o ataque americano com uma arma de guerra até então nunca vista e devastadora, que causou espanto no mundo todo. Vamos ver aqui, ó. A rendição do Japão. Depois de conter o avanço japonês, em maio de 1942, os estadunidenses atacaram por meio de uma guerra submarina, procurando causar o maior número de perdas possível à marinha japonesa, enquanto investiam na recuperação de sua própria frota. Assim, tomando um a um os territórios sob ocupação japonesa, os estadunidenses isolaram o Japão, que gradativamente foi perdendo suas fontes e recursos naturais indispensáveis para o esforço de guerra. O golpe final veio em agosto de 1945. Tomando uma das decisões militares mais polêmicas da história, o presidente estadunidense Harry Truman autorizou o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima, que foi em 6 de agosto, e Nagasaki no dia 9 de agosto. Diante da destruição sem precedentes, o Japão acabou se rendendo, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente tem fotografias da explosão da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. E aqui outra fotografia que mostra a cidade de Hiroshima após a explosão da bomba atômica. Galera, a gente tem que ter a noção de que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o avanço militar ele foi tremendo. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a metralhadora ela era a novidade, uma arma, um negócio assim extremamente letal que foi criado na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, a metralhadora já era algo extremamente comum no campo de batalha e foi criado pelos Estados Unidos uma bomba que, se jogada de um avião, conseguiria destruir quase que uma cidade inteira. Tá? Então isso aqui foi um negócio terrível. Que o grande problema também da bomba é que na hora que ela cai, ela causa uma destruição muito grande, só que depois ela acaba causando danos ainda maiores porque ela detona radiação
no ambiente, e essa radiação, com o tempo, pode causar a morte das pessoas, e com o tempo de exposição prolongado pode causar câncer e a morte ainda das pessoas muito tempo depois, tá? Continuando, consequências da bomba atômica. A utilização da bomba atômica sobre o Japão é um assunto muito discutido até hoje. Alguns concordam com Harry Truman, argumentando que a invasão do arquipélago japonês acarretaria muitas mortes, tanto de americanos, né, nos Estados Unidos, quanto de japoneses, sendo necessária uma medida drástica, mais eficiente para forçar a rendição japonesa. Para outros, o ataque atômico era desnecessário, visto que a situação do Japão era calamitosa e que o país poderia ser forçado à rendição apenas com um bloqueio naval. Nesse caso, o verdadeiro sentido da utilização da bomba seria fazer uma demonstração de poder, principalmente para os soviéticos. Aqui a gente tem que lembrar que, apesar de lutarem como aliados na Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos eram inimigos. União Soviética era a vertente do socialismo, do comunismo na Europa, era uma visão de mundo, e os Estados Unidos era a visão de mundo do capitalismo. Então eles eram inimigos em campos opostos, que foram forçados a lutar junto na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, alguns estudiosos declaram que esse ataque, além de querer forçar os japoneses a se renderem, também era uma demonstração de força para dizer, olha, nós desenvolvemos essa arma. Então, nós somos os mais fortes e não nos ataquem, porque olha o que nós podemos fazer com as cidades de vocês, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela vai terminar assim, dessa maneira trágica, com a morte de centenas de milhares de pessoas no Japão devido ao ataque pelas bombas atômicas americanas, tá? Para a gente terminar aqui, galera, tem aqui sujeito na história, onde a gente vai ver aqui sobre Keiji Nakazawa. Vamos ler aqui, ó. Keiji Nakazawa nasceu no dia 14 de março de 1939 em Hiroshima. Ele estava na cidade quando, em 1945, os estadunidenses realizaram um ataque atômico contra o Japão. Praticamente toda a sua família e vizinhos morreram instantaneamente. Keiji e sua mãe, entretanto, conseguiram sobreviver à explosão da bomba. Na década de 1960, Keiji mudou-se para Tóquio e começou a trabalhar como desenhista e escritor. Os principais temas de suas histórias eram o ataque a Hiroshima e os relatos dos sobreviventes, principalmente o seu próprio testemunho. Nos anos de 1970, com base em sua própria experiência, ele produziu Eu Vi, um mangá em que apresenta fatos sobre a destruição causada pela explosão da bomba atômica em Hiroshima. Mais tarde, com base em Eu Vi, Keiji produziu uma série intitulada Gen, Pés Descalços, considerada por muitos sua obra-prima. Nessa série, por meio de seu alter ego, Gen, Keiji faz uma verdadeira denúncia sobre os horrores da bomba atômica, desde as consequências imediatas de sua explosão até os efeitos posteriores causados pela radiação. Então, é uma série de mangás em que ele conta a experiência que ele teve quando criança, quando as bombas caíram lá em Hiroshima, certo? Galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo, certo? Ainda falta um trechinho aqui só para a gente terminar essa parte da Segunda Guerra Mundial, em que a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Brasil, porque o Brasil, né, mandou os pracinhas para lutarem na Itália, e a gente vai ver como é que se deu isso aqui, certo? Então a gente continua na próxima aula, a partir da página 136, vendo como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, galera, vamos estudar, né? De preferência, acompanhe essa aula com o livro do lado, acompanhando a leitura e as explicações. Eu vou colocar as atividades lá no Google Sala de Aula, certo? Sobre o capítulo da Segunda Guerra Mundial. E vocês precisam fazer as atividades, porque se não fizerem as atividades, não vai ter a presença, certo? Então, façam as atividades, quem fizer as atividades lá vai ter a presença dessas aulas, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!